Queridos, vamos orar? Curve sua cabeça, nós vamos orar. Eu quero pedir para que agora a gente tenha total reverência para que a palavra de Deus seja exposta e alcance os nossos corações. Pai, nós estamos aqui nessa noite muito gratos por tudo que estamos vivendo contigo. E nós te pedimos, Pai, que a tua palavra possa fazer morada em nossos corações. Que a tua palavra nos confronte, que a tua palavra nos exorte, que a tua palavra nos dê ânimo, que a tua palavra nos cure, que a tua palavra nos impulsione para que possamos viver os teus desígnios nessa terra, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui e que Cristo continue sendo glorificado através dessa igreja, Pai. Obrigado por tudo. Fale conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Em 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I deu um grito de liberdade. A partir daquele momento, esse grito de liberdade foi importante, sabe por quê? Porque a nação brasileira se tornou soberana. Mas hoje eu quero trazer um alerta da parte de Deus para todos nós. E o alerta é: muitos de nós estamos dando gritos de liberdade que podem nos levar para o inferno. Muitos de nós estamos dando gritos de liberdade, que esse grito de liberdade pode ser a nossa destruição. E eu preciso te alertar hoje sobre isso. Você quer saber mais sobre isso? Amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. E eu tenho como tema hoje, é esse aqui, ó. Para o cristão, independência é morte. O grito de liberdade de Dom Pedro foi independência ou morte. Foi importante para a gente? Foi. Porque a nação brasileira agora é soberana, mas existe um grito que a gente não pode dar enquanto cristãos, que é o grito de independência. Não, porque nós precisamos ser dependentes do nosso Deus. Porque para o cristão, independência é morte. Nós vamos ler todo o capítulo 8. Quem achou diz amém. O texto diz o seguinte: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse dessa terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se rasgaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e de cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, de azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido
até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado, ficarem satisfeitos de terem construído as boas casas, de aumentarem os seus rebanhos, e a sua prata e o seu ouro, de todos os seus bens. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante de vocês. Amém. Queridos, o capítulo 8 desse livro, ele é aquele tipo de texto que a gente nem precisa pregar. A gente pode muito bem fechar a Bíblia da bênção apostólica e falar: vão para casa e vivam exatamente o que foi ensinado aqui, porque o texto, ele é muito claro para a gente. Mas para a gente fazer um panorama do que é o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, ele apresenta os discursos finais da vida de Moisés. Por quê? Porque estava chegando o tempo da morte de Moisés. E estava chegando também o tempo em que o povo, de fato, entraria na Terra Prometida. Então Moisés aproveita esse tempo para poder fazer alguns discursos, fazendo uma retrospectiva para lembrar o povo do que eles viveram nos 40 anos em que estiveram no deserto. E aqui, queridos, a gente olha para o capítulo 8 e percebe que Moisés é muito claro. O Moisés, ele separa o capítulo 8 como se fossem dois blocos. Porque no primeiro bloco, Moisés, ele vai tratar com o povo, dizendo para o povo o seguinte: olha, o que vocês viveram de ruim foi pedagogia de Deus. Deus humilhou vocês, Deus deixou vocês passarem fome, para que vocês entendessem que tudo que acontece não é com a força do braço de vocês, porque o Senhor, Ele é o verdadeiro provedor de vocês. Então Moisés está mostrando para o povo que eles deveriam depender de Deus. Por quê? Porque Deus é quem entregava tudo para aquele povo. Moisés vai lembrando dos grandes feitos de Deus, falou do maná, falou das roupas que não se rasgaram, falou dos pés que não incharam, falou de tudo para que eles pudessem compreender que Deus estava com eles o tempo todo. Mas no segundo bloco, a gente consegue perceber que o Moisés, ele faz um alerta muito importante, e esse alerta serve para a gente também. Por quê? Porque Moisés fala assim: olha, vocês se lembram do que Deus fez com vocês? Quando vocês estiverem com a barriguinha de vocês cheia, quando vocês estiverem morando em casas boas, quando vocês tiverem uma vida mansa e tranquila, não se esqueçam que quem deu isso para vocês foi o Senhor. Porque qual o problema de vocês? O problema de vocês é que quando vocês estão bem, vocês se inclinam para deuses pagãos. Não vão se inclinar, não vão se curvar para deuses pagãos, não. Sabe por que Moisés está falando isso? Porque Moisés conhecia aquele povo. Sabia que era um povo muitas vezes ingrato, idólatra, e que tinha memória curta, se esquecendo do que Deus tinha feito por eles. Esse livro, queridos, é um livro tremendo, mas se a gente puder resumir tudo que Moisés tratou aqui no capítulo 8, era como se Moisés estivesse gritando para o povo: ei, sejam dependentes de Deus. A independência de vocês pode levar vocês à morte. E é isso que Moisés está tratando com o povo aqui. Por quê? Porque nós sabemos que para o cristão, independência é morte. Todas as vezes que a gente decide caminhar pelas nossas próprias pernas, nós sabemos onde isso termina. A gente sabe disso. A gente sabe.
E Deus hoje nos trouxe aqui para dizer e para lembrar para a gente tudo que Ele já fez na nossa vida, para que a gente entenda que nós devemos continuar dependentes dele o tempo todo. Dependente dele. Quando eu olho para esse texto, eu consigo extrair algumas lições para a nossa vida, para que a gente entenda que independência para o cristão é morte. Quais são as lições que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, a primeira coisa que nós aprendemos é que a dependência a Deus sempre será a nossa melhor decisão. Entenda que a melhor decisão que você pode tomar na vida é ser dependente de Deus. É a melhor decisão. Talvez você pensou na sua vida um dia que ser um engenheiro era a melhor decisão que você ia tomar. A melhor decisão que você tomou na sua vida. Talvez você pensou, pastor, eu só tive 2 filhos e foi a melhor decisão que eu tive na vida. Pastor, eu decidi ser empresário e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu odeio ser CLT. Pastor, eu decidi fazer um concurso público e ser concursado foi a melhor coisa que eu decidi para a minha vida. Deixa eu te falar, não foi a melhor decisão que você tomou. A melhor decisão que você precisa tomar diariamente na sua vida é ser dependente de Deus. Pastor, por que isso? Olha os versos de 1 a 5. Os versos de 1 a 5 vão dizer para a gente: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu lhes ordeno hoje, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Moisés, ele aqui está chamando a atenção do povo, dizendo, olha, vocês nunca podem tomar a decisão de serem independentes de Deus. Vocês não podem tomar essa decisão. Porque a gente sabe que a dependência a Deus vai nos levar aos lugares onde Deus planejou que estivéssemos. Porque o texto é muito claro aqui dizendo para a gente o que? Olha, esse povo, eles tinham um lugar para ir. Eles tinham um lugar preparado, que Deus já tinha preparado para eles. Deus já tinha preparado a terra prometida, e essa terra era maravilhosa. Mas deixa eu te falar uma coisa, se dependesse daquele povo caminhar sozinho, esse povo nunca chegaria lá. Esse povo nunca chegaria lá. Então, Moisés está sendo claro dizendo, vocês precisam depender de Deus, porque Deus está levando vocês para um lugar que vocês nem são merecedores. Mas Ele está levando vocês, sabe por quê? Porque Ele ama vocês e que Ele preparou algo muito melhor do que vocês podiam imaginar. Por isso que a dependência é sempre a melhor decisão na nossa vida. Só que é interessante que o Moisés, ele faz uma retrospectiva do que aconteceu com aquele povo. E o que o Moisés fala com o povo? A primeira coisa que o Moisés fala é que Deus os humilhou e os deixou passar fome. Aí às vezes a pessoa pensa assim, pastor, Deus fez isso com o povo? Deus humilhou o povo? Que pai é esse, pastor, que humilha o povo e deixa o povo passar fome? Queridos, a pedagogia de Deus é idêntica à nossa pedagogia. Você sabe por quê? Você já viu aquele pai que nunca exorta um filho? O pai que nunca briga com o filho, nunca chama a atenção do filho. Você acha que tem filho perfeito? Existe filho perfeito, gente? Então Deus é muito claro aqui, mostrando para a gente a pedagogia dele. Por quê? Deus deixou eles com fome, deixou eles humilhados para ver se de fato o coração deles estava nele. Por quê? Porque é muito fácil a gente estar na dificuldade e a gente está ali achando, Deus é ruim, e Deus é isso, e Deus é aquilo. Não, Deus está tratando coisas importantes na gente quando a gente passa por dificuldade. Porque Ele é Pai e Ele demonstra que Ele tem autoridade, Ele tem um controle sobre a nossa vida. E aqui o texto a gente percebe muito claramente, e Deus fez isso, sabe por quê, queridos? Deus estava ensinando para o povo algo muito importante. Quem não é dependente de Deus na escassez, nunca vai ser na abundância.
Sabe por quê? Na abundância, muita gente se esquece de Deus. Muita gente se esquece. Pastor, mas você está falando do povo de Moisés, né? Eu não estou falando da gente também. Aquele povo lá viveu isso e a gente, tantos anos depois, está vivendo a mesma coisa. Na abundância, muita gente se esquece de Deus. Muita gente. Mas Moisés continua tratando o povo. Moisés diz, olha, vocês lembram do maná que Deus entregou para vocês? Nem os seus antepassados viram isso. Nem vocês sabiam que poderia ter isso. Mas olha, Deus cuidou de vocês, entregou um maná para vocês. Vocês não morreram de fome. Por quê? Porque o pão do céu caiu para vocês todos os dias. E detalhe, como que Deus quis mostrar que eles deveriam ser dependentes? Eles não poderiam nem guardar, vocês lembram disso? Porque todo dia tinha. A provisão chegava no tempo certo para eles. Existe uma bênção muito grande para quem é dependente de Deus. Não falta provisão. Não falta para quem é dependente. E aqui Moisés está lembrando o povo. Mas ele fala, olha, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem precisa entender que Deus dá ordem e as coisas acontecem. Se Deus manda cessar o maná, cessou o maná. Se Deus manda cair o maná, caiu o maná. E a gente não está preocupado com o que a gente vai comer, a gente está preocupado com o que Deus vai falar. E a nossa vida tem que ser assim. Se a gente de fato é dependente, na escassez a gente depende dele. Na abundância a gente continua dependente dele. Porque um dia Deus muda a sua vida. Tanto para o bem quanto para o mal. Quantas pessoas viveram um dia maravilhoso, no outro dia acordou com uma dificuldade terrível para poder viver? E quantas pessoas que dormiram com um problema enorme para resolver e acordaram no outro dia com um problema resolvido, com uma bênção miraculosa nas suas mãos? Ele é Deus, Ele pode fazer. E aí Moisés fala, olha, será que vocês não se lembram que as roupas de vocês não se rasgaram? Queridos, você pode comprar a roupa da melhor grife que tem no mundo. Você pode comprar uma camisa aí, dessas mais caras que tem gente que usa aí. Tem gente que paga 5 mil reais numa camisa. Tem gente que paga, você acredita nisso? Acredita. Deixa eu te falar, se você colocar um pouquinho de cloro, você acaba com ela. Muitas vezes. Mas aqui o povo está andando no deserto, num sol escaldante, o povo está suando, e é poeira, é um monte de coisa, e as roupas não se rasgavam. Por quê? Porque Deus se preocupava com as roupas deles. Que Deus é esse? E aí Moisés fala, os pés de vocês nem inchavam. Queridos, tem gente que vai daqui na porta, o pé incha. Tem problema de circulação, tem algum tipo de problema grave. E aqui Moisés está dizendo, as roupas de vocês não se rasgaram. Os pés de vocês não incharam, sabe por quê? O mesmo Deus que se preocupa com roupa, se preocupa com o corpo de vocês. Fala sério. Vale a pena ou não vale ser dependente de Deus? Vale a pena ou não vale? É uma surra de dependência de Deus que a gente toma aqui. Que bom! E aí Moisés finaliza dizendo, olha, Deus disciplina vocês com amor para que vocês cresçam e aprendam a depender dele. Deixa eu te falar uma coisa. Você está passando por dificuldades? Você está passando por desafios? Tem algumas coisas que estão doendo na sua vida? Isso é para o seu crescimento e para que você entenda que pelas suas mãos não vai dar certo. Você precisa ser dependente de Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entender que a dependência de Deus é sempre a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Você já viu aquelas crianças birrentas que brigam com os pais? Falam assim, olha, eu estou cansado dessa casa. Tem umas crianças assim, né? Eu estou cansado dessa casa, eu vou embora dessa casa. Quem aqui já fez isso? Quem aqui já fez isso? Se acusa e fala assim, eu já fiz. Você no mínimo tem uns 45, porque as crianças de hoje em dia não fazem isso não. Essa geração não faz isso não, porque eles têm medo de ir para a rua mesmo. Mas na nossa época, sabe o que a gente fazia? Eu vou embora dessa casa. Aí às vezes o pai botava uma pilha e falava, tu vai embora então, tu vai dormir na rua. Aí sabe o que era interessante? Olha que legal. A gente nunca pegou o guarda-roupa
botou nas costas e falou assim, eu vou embora com o meu guarda-roupa. Não, a gente sempre pegava uma mudinha de roupa, não era? Igual o Chaves, lembra o Chaves? Pegava uma mudinha de roupa, às vezes pegava um brinquedinho e falava, eu vou embora. Mó bronca, eu vou embora. Mas sabe o que é interessante? Você nunca viu nenhuma criança, ou nenhum de nós aqui, pegou uma geladeira e falou, vou embora. Você sabe por que a gente nunca pegou uma geladeira e foi embora? Porque a geladeira não era nossa. A gente sabia disso. Ninguém aqui chegou um dia e falou assim para os pais, eu não vou embora não, na verdade, vocês é que vão embora, eu vou ficar na casa. Alguém fez isso? Se fez, quebrou, perdeu 4 dentes, pelo menos. Por que a gente não fazia isso? Porque a gente sabia que a casa não era nossa. A única coisa que era nossa de verdade era meia dúzia de roupa e às vezes um brinquedinho, que a gente ganhou do nosso pai. Sabe o que isso mostra pra gente? Que a gente não tem nada de verdade. É tudo do pai. É tudo do pai. E se é tudo do pai, a gente pode muito bem desfrutar daquilo que é tudo do pai. Desfrutar do pai. O filho pródigo, ele saiu da presença do pai, ele se arrebentou todinho. Por quê? Porque ele não tinha nada. O pouquinho que ele ganhou do pai, ele gastou porque ele não sabia nem usar aquele pouquinho que ele tinha. Queridos, nós somos exatamente assim. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que não existe melhor decisão na sua vida do que depender dele. E muitas vezes, se eu te falar, ele vai arrancar tudo de você para você entender isso. Ele vai te moer, como o texto diz, Deus humilhou, Deus deixou vocês passarem fome para que vocês saibam quem Ele é. E Deus faz isso com a gente muitas vezes. Tá difícil para você? É uma ótima oportunidade para você depender de Deus de verdade. Deus está cuidando de você, Deus é pai, Deus tem o melhor para a sua vida, mas você precisa entender que se a tua vida não estiver nas mãos dele, você está caminhando para a independência, e independência para o cristão é morte. Mas em segundo lugar, qual é a segunda lição que nós temos com esse texto? É que a dependência sempre nos conduzirá para os melhores caminhos. A dependência a Deus sempre vai nos conduzir para os melhores caminhos. Pastor, onde está isso? Versos de 6 a 9. Os textos vão dizer para a gente, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e tendo dele temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, figueiras, videiras e romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não falta pão e não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Olha o que Moisés está falando aqui. O texto diz que nós devemos andar no caminho determinado pelo Senhor. Sabe por quê? Quando a gente anda no caminho determinado pelo Senhor, nós temos abundância. O texto está dizendo isso, não é teologia da prosperidade. O texto é muito claro dizendo para a gente, olha, se vocês continuarem andando nos caminhos do Senhor, vocês vão chegar na terra que o Senhor preparou para vocês. Que era uma terra abundante de tudo. Tinha água abundante, tinha fruta abundante, tinha azeite que está caro demais. Tinha tudo isso. Abundante para o povo. Porque o Moisés está dizendo, vocês precisam continuar no caminho do Senhor, queridos, porque nós estamos vivendo num tempo em que a gente se desvia muito fácil do caminho. Muito fácil. A gente entrega os pontos muito facilmente. O diabo coloca uma distraçãozinha aqui, um desviozinho de caráter ali, coloca um soninho aqui, coloca um pecadinho ali, e a gente vai se desviando do caminho. A gente está vivendo nesse mundo como barata tonta, e o diabo está rindo da gente. Mas o Moisés, é claro, alertando a gente para algo muito importante para a caminhada cristã. Nós não podemos nos desviar do caminho. Porque esse caminho que o Senhor planejou para a gente, pode ser até um caminho em que a gente vai pisar às vezes num buraquinho. Pode ser um caminho que a gente vai ter que desviar de algumas pedras, porque tem pedras no caminho. Pode ser um caminho que a gente vai precisar pular alguns muros.
pode acontecer, vamos ter que transpor algumas barreiras, mas em todo tempo o Senhor estará conosco. O Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos dar vigor, o Senhor vai nos dar estratégias para que a gente possa romper as barreiras e continuar no caminho que Ele desenhou para a gente. E no fim, é o quê? É abundância. Porque Ele é Pai e Ele preparou algo muito maravilhoso para cada um de nós. E esse caminho, queridos, é um caminho de pedras, é um caminho de muros, é um caminho de serpentes. A gente vai ter que lutar contra algumas coisas, mas é um caminho que vai levar a gente para uma porta que é estreita, é onde muitas pessoas não entrarão. Mas nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, nós temos a convicção que esse caminho da porta estreita é o caminho que nós vamos trilhar para chegarmos na eternidade e encontrar com o noivo Jesus. Jesus, a porta é estreita, mas nós passaremos por ela. A dependência, ela sempre vai nos conduzir por esses lugares, sempre os melhores lugares. É desgastante demais ser independente, é muito desgastante. Quantas decisões erradas a gente já tomou na vida? Quantas? Quantas decisões? Pastor, eu casei errado. Eu sei, acontece. Pastor, eu comecei a fazer uma faculdade errada. Pastor, eu entrei num negócio errado. Pastor, eu fiz um movimento errado. Pastor, eu cometi um pecado que não era para cometer. Pastor, o tempo todo a gente consegue perceber que nós buscamos o tempo todo a independência. E o caminho da independência é desgastante demais. Ele cansa. E aí tira da gente a paixão de viver nessa vida. Vocês já viram a quantidade de pessoas que perderam a alegria de viver? Perderam a alegria de viver. Deus preparou um mundo lindo desse para a gente viver, mas a gente não tem mais alegria, pô. Por quê? Porque a independência rouba de nós a alegria da vida. Deus está te chamando de novo para você ser feliz nessa terra. No mundo tereis aflições, mas tenham bom, porque Ele já venceu esse mundo. O bom ânimo precisa ser uma característica do cristão. Bom ânimo. Eu vou fazer a 7ª cirurgia esse ano. Terça-feira está marcado já. Mais uma intubação, mais um problema, mais alguma coisa para resolver. Mas eu vou chegar naquele hospital, eu vou estar sorrindo, eu vou estar falando de Jesus, porque Jesus me salvou. E porque Ele me salvou, eu tenho uma alegria que o mundo não consegue explicar. Por mais que tenha desafios, todo mundo aqui tem, mas o bom ânimo precisa ser algo latente na nossa vida. Porque a gente sabe que mesmo passando por dificuldades aqui, o final da história a gente já sabe qual é. A gente já sabe qual é. Um dia perguntaram, não tem medo não, pastor? Não tenho, sabe por quê? Se der ruim para mim, deu bom para mim. Se tudo der errado, eu tomo café com Jesus. E se tudo der certo, eu continuo amando Jesus e pregando Ele nessa terra. Bom ânimo! Deus está nos chamando para um novo patamar. Esse negócio de ficar triste na vida, de ficar choramingando, de ficar o tempo todo se arrastando, isso é coisa do diabo. Ele quer te paralisar. Chegou a hora do bom ânimo. Chegou a hora de você vibrar. Pastor, mas é dificuldade. Mas Deus está contigo. Pastor, mas tem um casamento que não está legal. Deus está com você. Pastor, tem uma doença. Deus está com você. Pastor, tem um filho rebelde. Deus está com você. Deus está com você. Os melhores caminhos são trilhados por aqueles que são dependentes de Deus. Eu estava contando de manhã uma história. Quando eu saí do exército, eu fiquei 6 meses desempregado. Eu tinha convicção de que eu ia sair do exército um dia, no outro dia eu ia estar empregado. Falei, meu currículo é bom. Eu estudei, fiz umas coisas legais, fiz uns cursos bons. Falei, eu saio num dia, no outro estou empregado. E eu nem fiquei preocupado com isso. Sabe o que aconteceu? 6 meses em casa, desempregado.
e para o pai de família. Já tinha a Luana. Já tinha minha casa, já tinha construído minha casa. Então, é preocupação. A gente tem responsabilidade. Dói pra gente. É verdade? Quem é homem sabe. Da pressão que a gente sofre, muitas vezes calado. 6 meses sem arrumar emprego. Aí fiz 9 entrevistas nesse intervalo. 9 entrevistas. Eu lembro de uma empresa que eu fui, que a empresa era uma empresa dos sonhos, assim, um salário surreal para coordenador de logística. Lembro dessa vaga até hoje. Eu fui lá fazer entrevista, fui contar da minha experiência no Exército. Quando eu falei da minha experiência e que eu era do Exército, todo mundo ficou encantado. Poxa, militar é bom que chega no horário, né? O militar tem essa fama, né? Militar chega no horário, militar é enquadrado, militar é isso e tal. Fiz a entrevista. Eles gostaram muito de mim. Eu falei, nossa, essa vaga é de Deus. Eu vou ganhar 4, 5 vezes mais do que eu ganhava no Exército. Era um negócio assim muito bom. Ia mudar minha vida. E eu falei, isso é de Deus. Tá certo já. Essa vaga é minha, é de Deus. Bênção. Chegou na hora, me ligaram. Passou um tempo, me ligaram. Olha, felizmente você não foi aprovado no processo seletivo. Eu entrei em crise. Que eu falei, não. Eu queria muito essa vaga. Estava falando que estava certo já. Eu fui bem na entrevista. O salário é muito bom, vai mudar minha vida. Eu preciso dessa vaga. Eu entrei em crise. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais um tempinho desempregado. E aí um dia o Paulo me indicou na empresa que ele trabalhava. Aí fui para a empresa. Eu fui trabalhar na empresa que o Paulo me indicou para ganhar 12 vezes menos do que essa vaga que eu fiz a entrevista. 12 vezes menos. Você já pode imaginar qual era o meu salário. Aí fui para essa empresa que o Paulo trabalhava. Mas sabe de uma coisa? Aos meus olhos, era o pior cenário para mim. Eu tinha acabado de sair do Exército, de uma força federal, né? Uma força nacional. E aí agora eu fui para um trabalho que eu não tinha um mínimo de estrutura para trabalhar. O Paulo lembra. Dava meio-dia, eu já estava todo sujo, todo, né? Carregando, um desespero, um trabalho de louco. Aos meus olhos era o pior cenário, mas deixa eu te falar. Nesse trabalho, eu entreguei minha vida para Jesus. Nesse trabalho, eu abri uma célula. Nesse trabalho, eu ganhei o Paulo para Jesus. Nesse trabalho, eu batizei gente. Nesse trabalho, eu preguei para os meus chefes. Nesse trabalho, eu vivi coisas extraordinárias. Nesse trabalho, eu vim para Caxias para trabalhar 7 anos aqui e o meu amor por esse município só aumentou. Ou seja, Deus tinha um plano para mim muito melhor do que o plano que eu tinha para mim mesmo. Porque os meus olhos era tudo ruim, mas Deus me colocou num lugar onde Ele virou minha vida de ponta cabeça, mostrando, olha, se você depender de mim vai dar tudo certo. Se você depender de mim e acreditar em mim e saber que eu sou Deus, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E Ele fez. Porque eu saí dessa empresa, fui trabalhar na sede, voltei para cá para ser pastor aqui. Deus me preparou esses 7 anos nesse lugar para que eu pudesse voltar aqui e viver essa história linda com vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez hoje você olha para a sua vida, assim, olha para o cenário da sua vida e você fala, está tudo ruim. Eu preferia estar vivendo diferente. Eu preferia voltar para o mundo porque eu prosperava. Eu preferia estar vivendo isso, vivendo aquilo. Deixa eu te falar, confia em Deus. Sua vida está nas mãos de Deus? Você confia em Deus? Você acredita que Ele pode fazer coisas melhores do que você pode fazer por você mesmo? Então descanse nele, porque coisas boas do Senhor vêm para a sua vida já já. Se prepare. As bênçãos do Senhor são para aqueles que são dependentes dele. Mas em terceiro lugar, qual é a lição que nós aprendemos com esse texto? É que a dependência gera gratidão, mas a independência gera destruição. A dependência, ela vai gerar em nós gratidão, mas a independência vai gerar destruição. Por que isso, pastor? Verso 10
Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Aí no verso 19, olha o que Moisés diz. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Moisés diz ao povo que eles precisavam se lembrar de Deus na abundância. Moisés estava trabalhando neles um princípio muito importante, que é a gratidão. Sabe qual é o nosso problema hoje? O nosso problema é que a gente tem a memória curta, a gente muitas vezes é ingrato com Deus. Aliás, muitas vezes não, eu acho que quase sempre. Porque basta uma dificuldade, basta um desafio, a gente se esquece de tudo que Deus nos entregou, que Deus construiu para nós, tudo que Deus fez para que a gente chegasse até aqui. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, o rapaz estava lembrando da pandemia. Ele falou, cara, na pandemia, a gente era tão quebrantado que a gente tinha medo de morrer. Nós começamos a voltar às origens, a gente ligava para os avós, a gente buscava as nossas mães, a gente comia junto, a gente ficava ali em casa assistindo Netflix, comendo uma pipoquinha. E a gente passou por isso. Será que nas suas orações ainda hoje você se lembra de agradecer a Deus por ter passado pela pandemia? Porque quantas pessoas morreram ali? Quantas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que a gente está tendo? Mas a gente se esquece das coisas. Moisés diz para o povo, vocês não podem se esquecer dos grandes feitos de Deus. Moisés estava falando sobre gratidão, até porque, queridos, no verso 18, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Olha o que diz o verso 18. O Senhor é quem dá capacidade de produzir riquezas. Ou seja, se você é ingrato, se você não sabe agradecer a Deus no pouco, você não está preparado para muito. E Deus, Ele é a fonte de tudo. Então, se Deus é a fonte de tudo e eu sou grato e a gratidão me leva para as bênçãos, eu preciso entender que é importante eu ser grato. É inteligência. Nós precisamos de gratidão, sermos gratos a Deus por tudo que Deus já fez na nossa vida até aqui e por tudo que Ele já preparou para a gente. Mas o Moisés falou para aqueles ingratos, para aqueles que não se lembram do que Deus fez, sabe o que tem? Destruição. Pastor, Deus fazendo isso é destruição. Destruição. Basta você decidir dar um passo errado na sua vida, ser independente de verdade, pode gerar isso aqui, ó, morte, destruição. Quem é grato e reconhece que é o Senhor quem faz, recebe alívio. A gente sabe disso. Moisés, ele alerta o povo para uma coisa muito importante. Ele fala, olha, vocês precisam ser gratos a Deus. Porque vai chegar o tempo em que a barriga de vocês vai estar cheia. Vai chegar o tempo em que as casas que vocês fizeram vão ser boas. Vai chegar o tempo em que não vai estar faltando nada para vocês. Por quê? Porque o Senhor preparou uma terra completa para vocês. Uma terra que emana leite e mel, uma terra que tem água, uma terra que tem tudo que o povo precisava para viver feliz. E aí quando vocês chegarem lá, não se esqueçam do que Deus fez com vocês no deserto, preparando vocês, cuidando de vocês. Era sombra, era fogo, era maná, era cuidando da roupa, era cuidando do corpo. Deus cuidou de vocês esse tempo todo para que vocês pudessem chegar no final e desfrutar da melhor fase. E Deus está dizendo isso para a gente hoje. Não se esqueçam que até aqui eu trouxe vocês, mas eu tenho algo melhor preparado para vocês. A dependência gera gratidão, mas a independência gera destruição. Qual é a decisão que você toma para a sua vida hoje? Você vai ser dependente?
Ou você vai decidir continuar independente e pagar as consequências que virão pela frente? Não é medo não. Não é terror não. É palavra. A palavra é muito clara para a gente. E a gente tem um poder de decisão. Se você decide hoje viver de fato os planos de Deus, se prepare para coisas grandiosas que Ele tem preparado para você. Mas se você decidir viver a vida do seu jeito, vivendo de acordo com o que o mundo diz que você deve viver, meu corpo, minhas regras, eu vou seguir o meu coração, eu posso fazer tudo o que eu quero, vai nessa. Vai nessa. Seja grato e saiba que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Saia daqui hoje para viver tudo isso. Saia daqui com uma decisão hoje e fala assim: eu vou viver tudo que Deus quer para mim. Eu não abro mão de experimentar a terra prometida, porque eu já passei muita dificuldade, eu já andei muito no deserto. Chegou a hora da terra prometida. Chegou a hora de eu avançar rumo a essa terra. Que tal a gente viver nisso agora? Que tal a gente sair do deserto agora? Vamos embora. Deus preparou para a gente, nós vamos tomar posse dessa terra em nome de Jesus. Você quer tomar posse dessa terra? Você quer? Quem quer tomar posse dessa terra aí? Então curve sua cabeça que eu quero orar por você. Se você quer mesmo tomar posse dessa terra, se você entendeu que precisa ser dependente de Deus, se você entendeu que independência gera morte, e você hoje toma a decisão de viver uma nova história em Jesus, se arrependendo dos seus pecados e decidido a viver uma nova história, eu quero que você faça uma oração comigo. Uma oração no seu coração, não precisa repetir essa oração em voz alta, mas repita assim comigo: Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Muda a minha história a partir de hoje. Até aqui eu vivi uma vida de independência, mas hoje eu decido por ser dependente do Senhor. Hoje eu tomo a decisão mais acertada da minha vida, que é depender do Senhor em todo o tempo. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, limpa a minha alma hoje e escreve meu nome no livro da vida. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.